Justiça para Todos de hoje faz uma homenagem especial às profissionais que trazem o equilíbrio essencial. É a semana do Dia Internacional da Mulher. A JUF reconhece a eficiência e a dedicação das juízas federais para a democracia brasileira. São cerca de 3.500 julgadoras na Justiça Federal. Mulheres que conciliaram a carreira com a vida pessoal, enfrentando sacrifícios e preocupações. Você vê tudo isso agora, o Justiça para Todos está no ar. R$ 105 milhões de mulheres no Brasil. Isso corresponde a pouco mais da metade da população. Ou seja, somos a maioria no país, segundo o IBGE. Mas essa quantidade se inverte no mercado de trabalho. No judiciário, a realidade não é diferente. Poucas juízas federais são mulheres, mas a expectativa é traçar outra história. Uma mulher, olhos vendados, uma espada. O próprio símbolo da justiça é uma mulher, que a mulher ela tem esse ideal de justiça dentro dela. Sentença significa sentir. Então, esse sentimento, ele vem junto até na interpretação das leis aplicáveis ao caso concreto. Semiótica da imparcialidade da justiça e da força, da coragem. Elas não podem deixar que quebrem as suas asas. A estátua é a história do judiciário, representa a ordem, tudo nas mãos de uma mulher. Justiça, né? A palavra justiça é uma palavra feminina também. E se ela pudesse falar? Resistam, não desistam. Não percam a sua feminilidade. Essa cena é bem clichê, né? Então, por que não trocar essa imagem? Eu coordeno os juizados especiais, que hoje é a justiça mais democrática existente na Justiça Federal. Eu fui procuradora do Estado, fui procuradora da República também, antes de ingressar na magistratura. Então, na magistratura, eu realmente me encontrei como profissional do direito. Me sinto muito honrada de estar aqui no Superior Tribunal de Justiça e de ser mais uma representante nesse tribunal, mais uma representante das mulheres nesse tribunal. Eu faço exatamente aquilo que eu quis, né? Eu me considero muito privilegiada. Porque nesse mundo, hoje em dia, você fazer aquilo que você sonha, que é um privilégio. A inteligência aqui tem o dom da justiça. Aí que diz onde entra a mulher, a capacidade da mulher de gerir e gerar. A divindade romana é desenhada para saber agir com equilíbrio. Um tem mais sensibilidade, o outro é mais técnico, não é? E quando a gente consegue temperar, chega-se mais próximo da decisão ideal, da melhor decisão possível para aquele caso concreto. Não é coincidência ter o sexo feminino como privilégio. Não é que você vai deixar o princípio da legalidade de lado, mas você olha a causa com outros olhos. Estão faltando mulheres. Elas. Plural de ela. Pronome pessoal. Terceira pessoa do plural. Feminino. Um pronome que significa orgulho, união e que no plural soa bem mais forte. As mulheres precisam se unir para conseguir esse objetivo, precisam se impor na sociedade e nós precisamos derrubar as barreiras que ainda hoje existem para que isso efetivamente aconteça. 36% da magistratura brasileira é composta por mulheres. Nós somos em poucas, infelizmente, somos em poucas. Por que esse número tão inferior de mulheres em relação aos homens? Talvez porque ela demande uma movimentação no território nacional maior. O Censo Nacional do Poder Judiciário mostra ainda uma comparação com outros países. Enquanto o Brasil tem uma minoria feminina no judiciário, a Espanha tem a maioria. Cerca de 60% dos membros da carreira judicial espanhola com menos de 51 anos são elas. Quando você diz mulher no judiciário, eu penso na mulher que está indo à justiça, no acesso,
A gente vê que as mulheres procuram muito o judiciário. Tudo isso é reflexo do que acontece na sociedade também fora do judiciário. As mulheres são maioria nas funções ainda consideradas mais femininas e que pagam menos. Então acho que aqueles números podem começar a ser analisados e lidos de alguma forma para a gente tentar dali começar a entender o que está acontecendo. No trabalho doméstico, por exemplo, são 6 milhões de trabalhadoras, 92% do total das pessoas que exercem essa profissão. Em quase todos esses trabalhos, essa voz feminina que você escuta aí agora é uma minoria. Uma porcentagem pequena, mas nunca insignificante. Não importa que você seja única, um dia nós seremos a maioria lá. O que eu não acho justo é a mulher deixar de fazer aquilo que gosta. A palavra frágil não está no dicionário, pelo menos não para definir uma mulher. Segundo o censo de 2010, 87% dos lares monoparentais no Brasil são sustentados por mulheres. Então nós carregamos o piano. E se a gente carrega o piano, a gente também tem que estar participando dos espaços de decisão, da arena pública. A toga é igual, não há cor de rosa. Existe só o tom de uma decisão justa. Nós temos os mesmos objetivos, né, que é praticar e realizar a justiça. Ser firme não é perder a ternura. Carregamos esse lado feminino, esse lado maternal, esse olhar diferenciado, né? Ser justiça é medir o peso da força. Mas também somos, assim, bem duras naquilo que temos que ser. Eu acho que eu sou o que é direito, o que não é direito, não é direito. E agora, quem julga? São elas. Eu julgo. Inclusive, como juíza, a gente tem um potencial. Dizer alguma coisa para a mulher pode parecer alguma pretensão. Eu vivi como mulher. No próximo bloco, o perfil da juíza federal brasileira. O Justiça para Todos volta em instantes. Ser mãe, mulher, esposa, avó, administrar a casa, julgar a vida de um cidadão brasileiro. Fazer tudo isso é uma ginástica, mas elas passam por cima das dificuldades. Ter uma vida feliz é uma caminhada traçada junto com sucesso na carreira. Meu nome é Daniela Zarzá, eu sou juíza federal há 14 anos. Atualmente eu trabalho em Jaboatão, na 30ª Vara, e sou mãe. Tenho 2 filhos que hoje estão com 9 anos, sou casada também. Meu marido é procurador da República, aqui mesmo em Recife. Enfim, esse é meu perfil. E o de muitas no judiciário brasileiro. É mãe, é mulher, é esposa, é professora, é avó. Bem, eu já tinha os filhos, né, pequenos, e eu estudei todas as noites, quando todos dormiam. Eu assumi a Justiça Federal já numa vara criminal. Então, eu tinha a responsabilidade pela execução das penas aplicadas pela Justiça Federal em ambos os estados. Apareceu a oportunidade de ir para Porto Velho, Rondônia. Na minha casa se estabeleceu um caos, mas era o meu objetivo, era a minha carreira. Eu acho isso uma vantagem, eu não vejo nem como um problema. Eu já estava com mais de 30 anos e não foi fácil, foi bem difícil. Mas deu. Dá, mas é sacrifício, mas dá. Eu já pude amamentar um filho meu do lado da minha mesa de trabalho. Desafio.
Eu acho que é a primeira palavra que me vem à mente. Eu já levei filho com febre para o ambiente de trabalho também. Não deveria ser exigido de ninguém que fosse super-herói no seu dia a dia. Todos nós deveríamos ser, deveria ser possível a todos nós realizar as nossas tarefas, as nossas atividades. Não. Isso era muito importante para mim. E eu sei que hoje eles têm muito orgulho de mim por causa dessa braveza, dessa coragem. Uma perfeição exigida da mulher, dela com ela mesma. Ter sucesso é conseguir lidar com tudo isso. Conciliar as atividades profissionais, a familiar, a profissional, a acadêmica, eventualmente, que eu acabei deixando, não consegui conciliar. Não há como dizer que o caminho é livre de sacrifícios. Eu me entreguei minha vida de corpo e alma. Eu me entreguei à magistratura sem descurar da minha família. Respeito que todos nós merecemos, de qualquer sexo. A gente precisa ter tanto aquele olhar feminino quanto o olhar masculino, a sensibilidade feminina que é para alguns aspectos, a masculina para outros. Ou seja, eu acho que isso só soma, só colabora para que nós tenhamos uma justiça plena para a sociedade. O bom é mesmo o equilíbrio. Nunca vi como sendo um impeditivo para exercer o ato de julgar. Ser homem ou mulher vai fazer diferença. Mas então qual é a compensação para que a balança fique em harmonia? Ela é mais cautelosa no julgar, mas penso que essas qualidades podem existir até nos homens também. Sensibilidade. Há modos de dizer não, há modos de dizer sim. Talvez a mulher tenha essa delicadeza maior. Machismo. A visão que a sociedade tem do magistrado é de ser uma pessoa firme, né? Muitas vezes elas olham para essa pessoa, no caso as mulheres, e pensam assim, uma mulher, e aí tem aquela visão muitas vezes até machista, né? O mundo no judiciário, nos tribunais superiores, ainda é um mundo predominantemente masculino. É uma herança cultural que a nossa geração herdou, né, recebeu, mas que, como toda herança cultural, ela é passível de mudanças. Isso demora sim, mas não dá para fechar os olhos diante de tudo que existe de fato hoje. A nossa sociedade patriarcal e culturalmente muito masculina aqui no Brasil é uma sociedade ainda muito nova, né? Uma democracia nova. Não é verdade que nós somos iguais. A gente ainda tem muitas dificuldades e o caminho é muito longo ainda. Distância que fica menor a cada dia. Isso depende de você também, que é homem. A questão de gênero não é uma questão a ser pensada só pelas mulheres, assim como a questão do racismo não deve ser uma questão pensada só pelos negros. Essa é uma questão de todos nós. Não é ideologia, pode ser concreto. Venham somar-se a nós, venham colaborar, venham trazer as suas reflexões e tenho certeza que vai ser um casamento com a magistratura muito, muito satisfatório. Ninguém pretende ser mais que o outro, apenas igual. Vai mudar, cada vez mais. A minha ótica para o futuro seria de um judiciário mais equilibrado. Uma sociedade mais justa, mais igualitária. Equilíbrio além dos limites de um tribunal. Se eu precisar trocar um pneu, eu vou arregaçar as mangas e eu vou lutar para conseguir trocar um pneu. Não importa que você seja única, um dia nós seremos a maioria lá. É difícil, tá? Mas não é impossível. Rasgar caminhos com muita dor, com muita luta. Isso ninguém se iluda. Depois do intervalo, grandes nomes femininos do Judiciário Federal do país. Não saia daí, o Justiça para Todos volta já.
Apenas 19% de cargos de alto escalão são ocupados por mulheres no Brasil. Na magistratura federal, a participação é menor quando se mede da primeira instância aos tribunais superiores. Apesar disso, o espaço está sendo conquistado e isso parecia impossível no passado. Hoje, a força feminina é reconhecida até os julgamentos de última instância. Desde o primeiro grande direito da mulher, que foi o de ser votado, de ser votada e de votar, né? Que veio a lume com a Constituição de 1937, passando pela Constituição de 1988, que estabeleceu como direito fundamental a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações, vedando, proibindo expressamente discriminação de sexo, discriminação de salários por sexo, critério de admissão. Ser mulher no judiciário significa romper barreiras. Não me parece antagônico as expressões de mulher e magistrada no judiciário. Hoje, mais do que nunca, eu vejo isso com muita naturalidade. A Constituição Federal, no seu artigo 3º, dispõe que constitui objetivo fundamental proporcionar o bem de todos. Se a lei ela é para todos, para homens e mulheres, sem preconceito de sexo. E a mulher vai se apresentar com as suas características. Não é fácil só porque está na lei. As leis não mudam a vida, não mudam a nossa realidade. É preciso que haja uma efetiva mudança cultural. E todos sabemos que mudança cultural de qualquer sociedade, ela não se faz de um dia para o outro. Mas aos poucos, com muita luta... A ministra Laurita, ela concilia tão bem a função de mãe, avó, dona de casa, esposa, que é uma coisa impressionante. A própria ministra Lynn Grace, que foi a primeira ministra, a presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, ela tem o seu ideal de vida, é uma mulher apaixonada pelo que faz, mas não deixa de ser mulher, né? Não deixa de ser sensível. Nós sempre percebemos nas mulheres essa grande preocupação, esse lado humano, em humanizar mesmo o próprio tribunal. Houve avanços, não, é inegável que houve. Eu lembro da posição da minha mãe, na família, da minha avó, na família. Então eu vejo na minha casa, né, na minha trajetória familiar, vejo as mudanças. Mas então a mulher conseguiu chegar, conseguiu se instalar, conseguiu se fazer respeitar. Os nomes são marcantes, mas poucos ainda. A justiça também, na sua cúpula, pode ser feminina, tal qual a sua deusa Têmis. Mas não podemos esquecer que ainda um longo caminho a percorrer. A gente deve repensar o quanto nós naturalizamos a subrepresentação da mulher nos espaços de poder. E quanto maior é esse poder, maior também é a queda dos números. Hoje nós temos muitas mulheres que passam nos concursos. Isso não é equivalente no 2º grau, nem no 3º grau. Só 9 entre 60 tribunais brasileiros têm a metade, ou perto da metade, ou mais da metade de mulheres, ou seja, 15% só desses tribunais. É preciso reconhecer, embora exista veladamente uma parede invisível que impede muitas vezes que as mulheres ascendam aos níveis superiores da magistratura brasileira. São poucos os tribunais que têm maioria de desembargadoras. A desembargadora federal. Não é tão fácil encontrar esse artigo feminino por aqui. Nós temos 2 tribunais que não tem nenhuma mulher sequer. À medida em que se vai subindo nos níveis da jurisdição, já nos tribunais, nas cortes de apelação, a participação feminina é menor. E depois, quando chega aos tribunais superiores, realmente ela fica reduzida aos 20% no máximo. Quase cravado, os dados demonstram que no estágio inicial da carreira de magistrado, há uma proporção de 42,8% de mulheres, que diminui para 36,6% entre juízes titulares, 21,5% entre desembargadores e 18,4% entre ministros de tribunais superiores. Mais de 50% da mão de obra
no mundo está na mão das mulheres. Mas, curiosamente, mais de 70% das mulheres do planeta estão situadas na margem da pobreza. Cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua visão. O motivo para isso não é tão simples de se entender. Falta muitos anos, falta investimento político, falta campanhas sociais. O critério de merecimento é um critério que leva a subjetivismos e até a apreciações de caráter político, já diminui a possibilidade da mulher ascender. Quando chega nos tribunais superiores é muito mais difícil, é um reflexo da nossa cultura, é um reflexo de toda a vivência, o papel da mulher na sociedade brasileira. E as soluções são tão complexas quanto os porquês. A ausência de políticas públicas que pensem a mulher nesse contexto acabam gerando um impacto desproporcional para ela, e eu acho que isso vai se refletir na participação feminina na magistratura e em outros cargos públicos. Temos 50% da força feminina de trabalho entre as nossas servidoras, um número empatado. Um número de 1.300 e poucos, 50% de mulheres e 50% de homens. Quando a mulher assume o protagonismo, isso é algo que gera desconforto em determinados espaços, porque não é o espaço que se naturalizou para a mulher. Essa palavra empoderamento está muito na moda, né? Eu acho que a mulher, ela naturalmente, ela já é empoderada. Eu acho que a questão da representatividade ela é muito importante, ela é muito relevante e ela não é suficientemente valorizada. Empoderar representa a ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou característica. Empoderamento não é dar às mulheres mais direitos do que elas deveriam ter ou colocá-las em situação de privilégios, mas acho que compensar todo esse desgaste maior que a mulher tem. Algumas pessoas diziam, puxa, você é juíza? Aquela mesma pessoa que tem simplicidade, que gosta de jogar vôlei, que está ali, que tem filho, que carrega, que vai ao supermercado, você é juíza? Sim, eu sou uma mulher como qualquer outra, mas eu consegui, eu estou lá, eu represento a magistratura federal. E a mulher é tão capaz quanto o homem, não existe. Você pode ter mais algum trabalho, outro, mas dá para chegar lá. A mulher precisa de educação, educação, educação para ela ter consciência e segurança desse poder, desse direito. Precisam se sentir mulheres firmes e saber que são valorizadas. Precisamos apenas aprofundar essa revolução que já conquistou vitórias esmagadoras, eu diria, né? Passado, presente, futuro. Já melhorou. Eu reconheço isso. Talvez lá pela década de 70, 80, não se via mulheres no judiciário. Era basicamente só homem no judiciário, né? No presente já se viu uma sensível melhora. No futuro, eu acho que o mais importante é mudar a mentalidade da cúpula do poder em todos os níveis, tanto do poder executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. O que se espera é a força feminina, refletida onde ela merece estar, na balança da justiça de todo e qualquer tribunal. Cada uma tem um sonho, cada uma tem um objetivo. Seja ele qual for, persiga. E lute contra o preconceito, que ele existe. Não adianta ficar chorando, reclamar, eu sou mulher. Tem que lutar com as armas que você tem, né? E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.